Manobra da rede social X libera acesso e gera multa de 5 milhões para a plataforma. Hoje é celebrado o Dia do Teatro, lugar onde os sentimentos, sonhos e as idealizações ganham vida. Um passeio especial pelo Museu do Futebol em São Paulo. Banho e tosa, os cuidados para o bem-estar do seu pet é o assunto do Saúde Animal de hoje, quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Vamos juntos, o seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite para você. Ontem nós falamos aqui no N sobre internautas que conseguiram acesso à rede social X, que está suspensa aqui no Brasil. Foi uma manobra da plataforma que possibilitou o feito. Por conta disso, o ministro Moraes, do STF, aplicou uma multa para a rede social. A Anatel identificou um mecanismo que possibilitou o acesso à rede social X durante a última quarta-feira em todo o Brasil. Segundo a agência de telecomunicações, o acesso se tornou possível após uma atualização operacional realizada pelo próprio X. A rede social realizou a troca do endereço eletrônico que foi bloqueada e passou a hospedá-lo nos servidores da empresa norte-americana Cloudflare, especializada na segurança de site. Por conta desse mecanismo utilizado pela rede social do bilionário Elon Musk, os bloqueios adotados para o X não foram possíveis de impedir o acesso à plataforma na última quarta-feira. Devido ao mecanismo utilizado pela rede social, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou a rede social em 5 milhões por dia. A multa se aplica de forma subsidiária à Starlink, empresa também vinculada a Elon Musk. Com isso, se o X não pagar, a Starlink terá que honrar a multa. Olha, no próximo sábado, a cidade de Cubatão receberá um evento de defesa pessoal e com arrecadação de alimentos. Será realizado no próximo sábado, dia 21, no bairro do Jardim Casqueiro, um seminário envolvendo o esporte e a solidariedade. Jiu-jitsu, kickboxing, o Muay Thai, boxe e defesa pessoal poderão ser praticados e quem participar poderá obter mais conhecimentos com especialistas no assunto que estarão presentes no evento. E o grande objetivo também é a ação social em favor dos mais necessitados. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez fazendo parte. Sábado a gente vai fazer um seminário, né, com os melhores professores da atualidade, né, muitos faixas pretas. Vamos ter a presença feminina, com a professora Tica. Vamos ter um árbitro internacional falando para nós das regras. Temos atletas, né, com experiência de luta. Então vai tudo dentro do seminário e o melhor que serve para todo mundo, a defesa pessoal. A união do esporte com a solidariedade. Esse é o principal fundamento? Sim, é o principal. A gente estava falando nos bastidores, não basta só ser professor, né? A gente passa a ser médico, né, fisioterapeuta e o principal, assistente social, que muitas das vezes a gente sente falta do aluno, né, e vai procurar saber por falta de uma assistência, falta de algo de extrema necessidade, que às vezes até é um alimento. Agora, quem é que pode participar desse seminário e também praticando atividade física? Para todas as idades, né? Mulher, homem, criança, adulto. Eu quero que muitas das pessoas participem, né? Porque a entrada é 1 quilo de alimento e o meu intuito principal é a arrecadação de alimento. Então serve para todo mundo e claro que todo mundo vai sair com conhecimento a mais. A partir de que horas? A partir das 11 horas da manhã. Aí não tem horário para terminar? Pretendemos terminar entre as 14 e as 15 horas. E essa alimentação, você me dizia, para os próprios praticantes, os alunos de vocês, como é que é isso? Isso, nós mesmos vamos estar fazendo a doação, né, os participantes, e os próprios participantes podem estar indicando alguém que precisa. Eu não faço foto, não faço filmagem, nesse sigilo absoluto, mas entrego para quem precisa. Familiares também, não é? Familiares também. Você sabia que hoje é comemorado o Dia Nacional do Teatro? Para celebrar a data, nossa equipe de reportagem conversou com alguns personagens do cenário teatral aqui de Cubatão. Somos tropeiros, a gente viajou o dia inteiro, sem tempo de pousar na rede. Teatro, palavra de origem grega, variante do latim teatrum, cujo significado é lugar onde se assiste a um espetáculo. Há mais de 2.500 anos, o real e o lúcido se misturam e brincam com a imaginação, com os sentimentos,
e isso só acontece devido ao contato próximo entre o ator e o espectador. Para falar mais sobre o teatro e trazer para nós o que ele representa, conversamos com alguns integrantes de grupos teatrais de Cubatão. Eles falam da importância do teatro desde a infância, onde a criança está no seu principal período de formação, moldando a sua personalidade. Quando a gente leva os teatros, por exemplo, para as escolas, isso pode mudar o cotidiano de uma criança dentro da escola, pode marcar pela vida dela inteira, melhora o ensino-aprendizagem também da criança, quando a gente leva os teatros nas escolas, ou fazer aula de teatro, né? Tira a timidez, deixa você mais preparado para falar com as pessoas, se comunicar. Então, para além do cultural, o teatro ele faz um bem-estar social, né, ao meu ver. Eu, como uma criança que fui impactada pelo teatro, eu acho que a gente tem uma ferramenta muito grande na mão. O teatro ele vem com uma contraproposta, ele vem com o lúdico, ele vem com a magia, ele vem com a brincadeira. Que a gente desvaloriza a brincadeira para a criança. A gente acha que não é sério, mas a brincadeira é muito séria. Ela ensina muito. Eu sou licenciado em artes cênicas. Isso foi fundamental para mim entender o teatro como a melhor maneira de educar. Se eu conto uma historinha, aquela historinha entra de você e passa a fazer parte da tua cultura. Então é fundamental contar a história para que agregue valores e ajude na formação do caráter. Cultura. Segundo o dicionário, significa complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes e ciências humanas. Muitos usam só o cinema como exemplo de cultura, mas esquecem do teatro, e assim não valorizam aquilo que nos torna a sociedade, o contato humano e de que a cultura é do povo para o povo. Eu já fiz cinema, já fiz televisão, mas eu prefiro o teatro por causa dessa troca. Você fala ali e a pessoa reage na hora. E essa troca, é o ator público que faz o que é o espetáculo. O espetáculo não existe sem o público. O público é parte integrante do espetáculo. Essa troca entre ator e público que é o espetáculo, entendeu? Então essa coisa ao vivo, ali na hora, é isso que é o grande barato do teatro. E ele nunca vai morrer. Cubatão realmente é um celeiro de artistas, né? Tem muita gente talentosa por aqui, muita gente fazendo arte, produzindo coisa boa. Então, quanto mais a gente valorizar a arte, quanto mais a gente acompanhar a cena cultural da nossa cidade, a gente vai estar valorizando isso, né? E é de extrema importância que vocês acompanhem a gente, porque o nosso trabalho é para vocês. A gente tem algumas ideias bastante equivocadas do que é a cultura, né? A gente acha que cultura é uma coisa elitizada, é aquilo que está longe. Quando, na verdade, a cultura é tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente gosta. Não é só porque a gente não gosta que não é cultura também. Então, o teatro, ele faz parte dessa cultura que todo dia a gente tenta mostrar que o povo precisa estar no teatro. Não é só porque o teatro é só o de São Paulo, o teatro é só o ator global. Não, o teatro está aqui, está no meio da rua, está no meio do povo, está dentro da periferia, está dentro da escola. Então, eu percebo que, principalmente aqui em Cubatão, o teatro cada vez mais tem procurado a população, porque a população tem procurado menos o teatro. Teatro e cultura andam de mãos dadas, lado a lado, um complementa o outro. Para muitos, o teatro é só mais um lugar onde as peças são apresentadas, mas para quem vive, ama e sente o teatro, ele tem um significado, uma representação muito maior. Representa tudo, né? É a minha profissão, meu trabalho. Hoje em dia, graças a Deus, eu vivo de teatro, né? Consigo viver de teatro e é muito difícil ser artista, não é fácil, mas para mim é impossível não ser artista. Ele é o meu pulmão, é o meu coração, é tudo para mim. Se você me tirar o teatro, você tira a minha vida. É a razão da minha existência. Se eu tiver que pagar para me fazer teatro, eu pago. Como paguei boa parte. Vão fazer 44 anos de trajetória e boa parte dessa minha vida eu não tinha patrocínio, então eu pagava para fazer teatro. A gente não escolhe fazer teatro, a gente sempre brinca que é o bichinho do teatro que morde a gente. E depois que morde, a gente não consegue largar. Independência ou morte! Independência ou morte! Independência ou... Olha, 2 caminhões se envolveram em um acidente na rodovia Anchieta. A colisão acabou gerando reflexos no trânsito que ficou lento na pista sentido litoral. A Artesp informou que um dos caminhões sofreu uma pane nos freios e fez com que o condutor perdesse o controle da direção. Com isso, acabou batendo na traseira de outro caminhão. Apesar do impacto, o acidente não deixou feridos. E vamos conferir agora como é que ficam as temperaturas aqui na nossa região, na previsão do tempo com Cris Castanheira.
A sexta-feira será de sol entre nuvens pela manhã e há previsão de chuvas esparsas na parte da tarde. As temperaturas têm leve aumento, ficando entre 18 e 24 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 79% e 94%. A partir do ano que vem, os bancos deverão criar medidas que alertem clientes para evitar golpes envolvendo o Pix. O novo sistema deverá identificar transações atípicas ou incompatíveis com o perfil de cada cliente. Caso os bancos não cumpram essas novas regras estabelecidas pelo Banco Central, estarão sujeitas a multas de R$100 mil. É muito dinheiro, né? Fica aí o alerta para os bancos. A partir de 2025, alunos do ensino médio técnico de São Paulo receberão bolsas de estudo. O projeto foi sancionado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que cria o Programa de Bolsa Estágio Ensino Médio, o BEM. O programa tem como objetivo oferecer oportunidade de trabalho para estudantes do ensino médio técnico matriculados nas unidades escolares do Estado, visando a redução da evasão escolar. Os estudantes a partir dos 14 anos e matriculados no ensino médio poderão, dependendo do curso de formação técnica escolhido, receber bolsas mensais de até R$1.000. Os estágios terão a duração de 20 horas semanais e, após o período de estágio, que será de 6 meses, as empresas poderão efetivar os alunos. A previsão é de que os estágios tenham início nos primeiros meses de 2025. O programa, inicialmente, deve beneficiar 5 mil alunos e a expectativa do governo é ampliar o número para 30 mil alunos estagiários. Alunos da rede municipal aqui de Cubatão estão envolvidos com o futsal aqui da cidade. E se engana quem pensa que é apenas os meninos. Outro dia nós falamos aqui sobre as modalidades esportivas que são desenvolvidas na unidade educacional UME Professor Luiz Peruzzi Neto. Agora é a vez do futsal, que é praticado no ginásio do Pita, na Vila Nova, sob o comando e coordenação da professora Rosa Mangia. E você acha que são apenas os meninos que gostam de praticar o futsal? Você se enganou. A modalidade é praticada também pelas meninas. A parceria educação e esporte é uma parceria que dá certo. Estamos hoje utilizando o próprio, o Centro Esportivo Pita. Quero até agradecer a Secretaria de Esportes por ceder o espaço para nós. E toda segunda, quarta e sexta os treinos são aqui no Pita, proporcionando um espaço adequado e diferente para as crianças. O professor Wellington Moraes é o técnico que cuida do futsal. E aquilo que ele aprendeu lá atrás, ainda quando era estudante, hoje passa toda a sua experiência aos jovens estudantes e atletas. E destaca a importância deste trabalho. Isso aí é o que eu vivi no tempo que eu estudava, né? Os meus professores me ensinaram exatamente isso aqui, essa prática esportiva, que muda, coloca a disciplina nas crianças, ensina elas a compartilhar com o amigo dentro e fora de quadra, socializa melhor elas, isso aqui faz uma diferença. E logo mais, o Santos vai enfrentar o Botafogo de São Paulo, buscando 3 pontos para encostar no líder, que é o Novo Horizontino. Em campo comigo já está aqui Lucas Sena, que vai falar do esporte pra gente e falar mais sobre o Santos. Boa noite, Luquinhas, seja bem-vindo. Boa noite, Jefinho, tranquilo? E boa noite, principalmente a você de casa que nos assiste. Seninha, como é que está o Santos Futebol Clube aí pro jogo de daqui a pouco? Bom, Jefferson e você, torcedor santista, o Santos, ele tem que correr atrás, né? Porque o Novo Horizontino ganhou do Brusque na terça-feira, é o líder com 50 pontos, então o Santos é o segundo colocado com 46, joga hoje às 9h30 contra o Botafogo de São Paulo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E tem que relembrar, né? O Santos jogou contra o Botafogo em Londrina, perdeu por 2-1, num jogo onde teve 2 chutes do time do Botafogo de São Paulo, que foi de extrema felicidade, 2 golaços. O Santos até chegou a descontar, mas não conseguiu
não conseguiu sair do estádio com a vitória. Foi um jogo que o Santos foi mandante, mas jogou em Londrina, no Estádio do Café. Agora enfrenta o Botafogo, que vem numa tomada, né? Ele vem numa crescente, chegou na zona do rebaixamento, agora 13º colocado. Então é um jogo onde o Santos precisa lidar com duas questões, né? Os adversários e com o psicológico. Por que com os adversários? Porque o Vila Nova ganhou ontem de 3-2 da Chapecoense, sabe? 3-0. A Chapecoense até chegou ali a fazer 2 gols, quase empatou, teve diversas oportunidades, mas acabou perdendo. E com a vitória do Vila Nova, que estava na 5ª colocação, chegou à 3ª colocação com 45 pontos e ele tem um jogo a menos. Ou seja, caso o Santos hoje perca ou empate, o Santos hoje tem 46, se empatar vai a 47, o Vila Nova tem um jogo a menos. Então, nesse jogo a menos, supondo que o Santos fique com essa gordura de apenas 1 ponto de diferença, se empatar hoje com 2 pontos, o Vila Nova, numa vitória nesse jogo que está faltando, pode ultrapassar o Santos. Então o Santos tem que ficar de olho no jogo de hoje e também no Vila Nova. Além disso, no Sport. O Sport que empatou com o Goiás ontem também por 1-1, mas também tem um jogo a menos e tem 43 pontos. Ou seja, se o Santos ganhar hoje, o Santos chega a 49, fica a 7 do 4º colocado ali, que é o último time na zona de acesso para a Série A. Então, assim, hoje é um jogo onde o Santos tem que lidar com a pressão, né? Porque vem de alguns jogos que não demonstram uma boa qualidade, ganhou da América Mineiro em casa, ganhou bem, teve uma pressão ali no finalzinho, o torcedor santista acompanha aqui nas últimas notícias, né? Viu ali que quase teve um pênalti, mas agora vai enfrentar o Botafogo de São Paulo, com a expectativa da vitória para encostar no líder Novo Horizontino, Jefferson. Ô, Seninha, a Fabi pediu para te perguntar, tu acha que o Santos tem chance de vencer essa partida? Não tem? Como é que tá aí a equipe santista? Olha, Jefferson e a Fabi, que é uma santista ferrenha, né? O Santos ele tem chance sim de vencer o jogo hoje, e assim, o santista agora ele conta, né, na questão da média dos pontos. Nos últimos 10 anos, a média para subir foram 63 pontos. O Novo Horizontino está com 50, então falta praticamente 13, né? O que seria, se a gente for pensar, 4 vitórias, né? Que dão 12 pontos. E ainda faltam praticamente 11 jogos. Então, o Santos está indo nessa média, nessa toada. A única divergência que está tendo o Santos é que o presidente e a última contratação, Lan Pérez, diz que o importante é subir, e o Guilherme, um dos principais jogadores da equipe santista, diz que quer ganhar a Série B. Então, só está faltando se alinhar na questão do pensamento. Agora, que o Santos tem chances de ganhar o jogo de hoje, ele tem sim, com toda certeza, Jefferson. Mas vai depender de um detalhe, se os jogadores do Santos vão querer ganhar essa partida. Boa sorte aí para a equipe santista que logo mais entra em campo. Ô, Luquinhas, o Renatinho falou para mim que estava andando lá por São Paulo e te viu no Museu do Futebol, é isso mesmo? O que você foi fazer por lá? Conta para mim. Jefferson, amigos de casa, a gente foi lá no Museu do Futebol para conhecer um pouco mais, né? Porque o Museu do Futebol, ele foi recém-inaugurado, e lá ele conta a história do nosso futebol, desde os primórdios, quando Charles Miller veio lá da Inglaterra com uma mala e uma bola de futebol, até os dias de hoje. Então, vamos acompanhar comigo a nossa matéria lá no Museu do Futebol. Vamos fazer um passeio pelo Museu do Futebol? Ele, que foi inaugurado no dia 29 de setembro de 2008, fica localizado aqui na zona oeste da capital paulista, na Praça Charles Miller, dentro do estádio do Pacaembu. O local passou por uma grande reforma e foi reinaugurado no dia 12 de julho de 2024. O espaço conta com registros dos momentos históricos do futebol no Brasil e com espaços interativos, como a Sala do Rádio, que leva a uma viagem no tempo, onde você pode escolher a narração de personagens históricos do rádio nacional. O museu tem um espaço chamado Sala da Dança do Futebol, onde é uma bancada com 6 momentos: passe de mágica, obras de arte, vale-taça, bombou, todos por um e outro mundo. Você aperta um botão e ele reproduzirá um lance que faça jus ao momento escolhido. Além do espaço exaltação que fica debaixo das arquibancadas do estádio. Lá, um vídeo apresenta as torcidas dos principais times de São Paulo em seu estado puro. A reforma do museu trouxe uma novidade: espaços para falar sobre o futebol feminino, diversidade e inclusão. 2 deles são as salas Origens e Raiz do Futebol. A Sala Origens conta com registros fotográficos que contam a trajetória do futebol masculino e feminino no Brasil. Já a Sala Raízes do Futebol conta com 100 fotografias e um filme produzido pelo cineasta Carlos Nader. Tem um lugar especial para o maior de todos, o Rei Pelé, que te dá as boas-vindas.
Lá também tem a camisa da partida entre a seleção de São Paulo e a seleção do Rio de Janeiro, onde a Rainha Elizabeth, ao lado do seu marido, o Rei Felipe, conheceram o rei do futebol. E o Almanaque da Bola, que conta com diversas curiosidades sobre o mundo do futebol e do estádio do Pacaembu, além de trazer alguns adereços que ilustram e ajudam a contar um pouco mais sobre a história do nosso futebol. Com a reforma, a acessibilidade foi o principal ponto a ser modificado. Como podemos ver, uma parte da exposição tem a fotografia do Pelé em alto relevo, onde é contada a história do Mundial de 1950, além da audiodescrição, o intérprete conta a história em Libras, a linguagem brasileira de sinais. Saindo do museu, o visitante ainda tem áreas de interatividade, como um jogo da velha do futebol, um jogo de futebol digital e ainda um espaço onde ele consegue medir a força do seu chute. E a Rainha Marta é quem deixa o seu até logo aos visitantes. O museu funciona de terça a domingo, das 9 até as 6 da tarde, sendo a entrada permitida até às 5 horas. Toda a primeira terça-feira do mês, o museu funciona das 9 até as 9 da noite, sendo a entrada permitida até as 8 da noite. De quarta a domingo, os ingressos custam R$ 24,00 e a meia 12. Crianças de até 7 anos não pagam a entrada. E toda a primeira terça-feira do mês, a entrada no museu é... Intervalo, banho e tosa, os cuidados para o bem-estar do seu pet é o assunto do nosso Saúde Animal de hoje. Não sai daí, voltamos em instantes. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com o seu Últimas Notícias e vamos falar agora dos cuidados com os nossos pets durante o banho e tosa. Está no ar o Saúde Animal. E para falar sobre esse assunto, aqui comigo está a Gabriela Miranda, ela vai esclarecer essas dúvidas, do banho e tosa para os nossos bichinhos, a importância. Gabriela, obrigado pela sua participação, uma boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, para a gente começar, qual a importância do banho e tosa para o bem-estar do nosso bichinho? Ao contrário de que muitas pessoas pensam que o banho e a tosa é apenas para fins estéticos, o cuidado especializado é de extrema importância para os peludos. Uma boa escovação, um bom banho, isso tudo vai trazer bem-estar, vai trazer saúde à pele do pet também. Sem contar que é muito mais bonito a gente ver um pet bem cuidado, com aquele pelo sedoso, e isso também traz a sensação de bem-estar para os tutores, não só para os pets. E aí, não fazer esse banho e tosa pode acarretar alguma doença, algum problema para o bichinho? Olha, hoje em dia é muito comum alguns tutores optarem por cuidar dos seus pets em casa. Porém, esses cuidados, como eu falei, não são cuidados especializados, A pessoa geralmente tem uma certa limitação. Então, a importância de levar no banho e tosa, para um bom banho e tosa, com bons profissionais, vai trazer mais qualidade para a pele e para o pelo desse pet, e a falta vai trazer justamente o contrário, porque os tutores em casa têm limitações, não só de manejo, mas como de equipamentos. Equipamentos esses que vão trazer um resultado mais satisfatório. Então, um pet sem nós, porque quando o pet ele chega num ponto que ele fica muito embolado, aquela região do nó vai ter um acúmulo de sujeira, vai ter acúmulo de pó, vai procriar ali bactérias, fungos que podem ser levados para a pele e trazer problemas futuros para os pets. O que é muito comum também a gente ver pets com a famosa dermatite, às vezes por essa falta de frequência no banho e tosa, de um cuidado especializado. Você falou desse banho e tosa que é feito em casa, por parte dos tutores. Não usar os produtos específicos em casa, isso também pode ser prejudicial para a pele e para o pelo do pet, Com certeza. É que nem nós, seres humanos, que temos aquele cuidado que temos em casa, o nosso skincare, os nossos shampoos, mas nada se compara com um belo tratamento de salão. Todos nós gostamos e isso não é diferente com o seu pet. Ele precisa de produtos profissionais, de uso profissional, que são mais intensos e vão agir
exatamente onde esse pelo precisa. Por isso também a importância de procurar um profissional especializado. Ele sim vai saber diagnosticar o que a pele, o que o pelo desse pet precisa. Porque aqueles produtos que a gente tem em casa são produtos mais paliativos, às vezes por uma emergência entre um banho e outro no banho e tosa. Agora uma coisa que eu fico me perguntando, né? Muita gente em casa acaba utilizando o nosso sabonete dos seres humanos para dar banho no pet. Isso é bom? A que ponto isso chega a ser ruim para a pele e para o pelo do animal? Olha, Jefferson, qualquer produto que seja de uso humano é totalmente contra para o uso veterinário, principalmente os para a parte estética. O pH da pele do pet é totalmente diferente do pH da nossa pele. E além de causar muito ressecamento, você vai notar o pelo do pet quebradiço, opaco. Esse ressecamento ele vai trazer coceira para o pet. E o pet coçando, o fato das unhas passarem na pele vai fazer mini fissuras. Fissuras estas que é uma porta aberta para fungos e bactérias e problemas muito maiores no futuro. Então sempre procure usar, por mais que seja em casa, produto de uso veterinário. Gabriela, a gente está falando então desse banho e tosa. Afinal, o que é o banho e tosa? Quando a gente leva até um veterinário, né, procura a especialidade ao certo. O que é? O que se faz ali com o banho e tosa? Olha, o banho e tosa, ele é um tratamento estético, mas ele também é um tratamento para com o tutor. Pelo menos o certo é o bom profissional, ele orientar esse tutor desde a hora da chegada desse pet no estúdio até a hora da saída. A entrada a gente chama que é o checklist, né, onde a gente vai fazer a inserção desse pet dentro do banho e tosa. Então a gente vai saber como está a pele dele, qual foi a última vez que ele tomou banho, como tem sido os tratamentos durante esses dias e após começar. Aí o profissional ele vai diagnosticar o que esse pet precisa. Se o tutor já marcou algo específico, um banho ou uma tosa, é o momento de conversar para saber o que é melhor para o pet. Porque nem sempre o que o tutor quer é o que o pet precisa. Então o profissional ele tem que ter esse jogo de cintura na hora de conversar nesse checklist para poder orientar o tutor de melhor maneira, para que a gente escolha um produto, uma tosa específica que seja adequada para a raça, para o tamanho e para o dia a dia desse pet também. Ali no banho e tosa, quando é levado com o especialista, com o veterinário, o banho e tosa, não sei se o barulho dos aparelhos pode gerar um estresse para o animal? Olha, o banho e tosa em si, acredito que tanto uma clínica veterinária quanto um banho e tosa é naturalmente mais estressante para o pet, porque foge da rotina cotidiana dele. Por mais que ele vá no banho e tosa toda semana, não é algo rotineiro, do dia a dia dele. E no veterinário também, né? Uma vez por mês e para rotinas. Então, só esse fato de estar nesse local que é diferente já gera um certo estresse para a maioria dos pets. Só que aí o manejo que é feito dentro desses locais podem ajudar a diminuir esse estresse ou aumentar em alguns casos. A não ser que esse pet tenha problemas comportamentais, né, que aí já não é da nossa alçada, nem do banho e tosa e nem do veterinário, e sim do adestrador, onde ele vai diagnosticar quais são os gatilhos que estressam mais esse pet, tanto dentro do banho e tosa, quanto numa clínica ou num simples passeio. Então, nós como profissionais temos que estar atentos a esse tipo de comportamento para que a gente possa lidar e orientar o tutor também, e se for o caso, até encaminhar para um atendimento mais especializado. Quando vocês recebem um animalzinho para poder fazer esse banho e tosa, quais são os principais fatores que vocês percebem ali do estresse do animal quando ele chega e começa todo o preparo? Olha, a gente já nota quando o pet chega, se ele chegar muito afoito, puxando muito a guia, fazendo sons que não é nem latido, nem choro, isso mostra um índice de ansiedade muito grande. E esses índices já se tornam alarmantes para nós profissionais quando o pet começa a apresentar vermelhidão nos olhos, quando o pet começa a apresentar roxidão na língua, muita baba, né, uma baba um pouco mais espessa. Esses são pontos alarmantes dentro do banho e tosa. Quando o pet apresenta esses sintomas, é momento do profissional parar, analisar e ver se é possível continuar esse processo que está sendo feito ou se é melhor parar. O que eu sempre recomendo como profissional é sempre parar neste momento, entrar em contato com o tutor, pedir a presença dele e conversar sobre o assunto. Se possível, encaminhar para um atendimento mais especializado. E principalmente, se for um banho e tosa que não tem acompanhamento veterinário junto, esse pet precisa ser encaminhado para um local que tenha esse veterinário. Porque o veterinário ele vai ter um olhar mais clínico do momento em que realmente agora tem que parar o serviço nesse pet para que não ocorra nenhum acidente.
Então é importante ter essa visão, esse olhar mais clínico para o pet, mais humanizado também, de entender o momento de parar e colocar a saúde e bem-estar dele acima da estética. É isso que eu ia perguntar para você. Já aconteceu com você ali na hora de receber um animal, ter que parar o atendimento, por ele não conseguir, né, ficar calmo ao ponto de receber o tratamento da banho-tosa? Sim, isso já aconteceu. Inclusive, a minha conduta de atendimento é sempre passar para o tutor. Então, independente se o pet está agitado ou não, a gente costuma mandar pequenos vídeos ao longo do processo para tranquilizar o tutor que está em casa esperando o seu bichinho ficar pronto, mas principalmente quando é um pet que tem um comportamento um pouco mais agitado, um pouco mais difícil de lidar, a gente pausa, a gente faz vídeos, a gente explica, manda áudios para que o tutor fique ciente do comportamento do pet e principalmente também do serviço que eu vou conseguir entregar. Porque muitas vezes os tutores vão com uma expectativa muito grande para o banho-tosa e o profissional, por sua vez, não passa para o tutor a real realidade daquele momento e promete coisas que não vai poder cumprir. Então, como profissional, ele precisa passar essa sinceridade para o cliente, falar, olha, eu vou fazer o que for possível com o seu pet, de forma que ele fique confortável. E quando teve esse caso comigo mesmo, de eu perceber que o pet não ia permitir, eu liguei para o tutor, conversei com ele e graças a Deus deu tudo certo. Tutores que são empáticos não só com o profissional, mas com o próprio pet, de falar, não, tudo bem, se ele não está se sentindo bem, pode parar, não tem problema. E aos pouquinhos a gente vai, numa próxima vez, ou o próprio tutor em casa, tentando terminar aquele serviço de forma mais tranquila para o pet. Essa agitação quando o pet chega ali para vocês, isso tem relação com a forma que ele é tratado pelo tutor, com a forma que o tutor dá de tudo para ele, tira, o tratamento no geral? Olha, Jefferson, são N fatores que podem levar o pet a ter esse tipo de comportamento, não só dentro do banho-tosa, mas qualquer área externa da sua casa. Um dos motivos também é a ansiedade por separação. Eu já vi que o adestrador que vem aqui também já falou sobre isso, e são assuntos realmente muito coligados com banho-tosa. Porque quando a gente tem essa noção, a gente pode orientar o tutor e saber um pouquinho mais da rotina. Às vezes um pet que vai para o banho-tosa e não passeou naquele dia, ou acabou de fazer uma refeição, aquela refeição está gerando energia dentro dele, então ele vai para o banho-tosa com toda a energia, com todo aquele gás que a ração proporcionou, então é difícil ele ficar contido, porque querendo ou não, dentro do centro estético, o pet ele tem uma certa contenção em cima da mesa, com uma guia de proteção para que ele não pule da mesa. Precisamos fazer contenção manual também, segurar uma pata, segurar um focinho, para mexer com materiais cortantes, com uma tesoura, com uma máquina. E muitas vezes a rotina desse pet, por ser um pet que fica muito dentro de casa, não tem contato com outras pessoas, não passeia, não gasta essa energia, acaba levando tudo isso para dentro do banho-tosa, o que prejudica um pouquinho ali na hora desse processo de estética. Tá certo, então a gente recebeu aqui no Últimas Notícias a Gabriela Miranda, esclarecendo essas dúvidas de cuidado com os nossos pets. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Para você também, boa noite a todos, até a próxima. Obrigado. O nosso Últimas Notícias de hoje terminou, uma ótima noite para você, obrigado pela companhia, a gente volta na próxima edição. Tchau!